Vamos orar nesse momento, pedindo a instrução e orientação da palavra do Senhor para esse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui para falar ao coração da sua igreja. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, trazer ensinos, ó Senhor, profundos a nós. É o que nós pedimos. Que possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, instruídos, consolados, ó Senhor Deus, e incitados cada dia mais a uma vida aos teus pés. Que não nos deixemos levar, ó Pai, pelas coisas do nosso dia a dia, pelo nosso muito trabalho, pelas atividades seculares, ó Senhor, e deixar de contemplar, ó Pai, verdadeiramente a face de Deus em nossas vidas. Fica, Senhor, com o teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Nós estamos aí num período, vamos dizer assim, de férias ou transição, né? E nesse período, geralmente eu começo a pregar textos de forma aleatória, uma vez que nós seguimos uma sequência expositiva. À noite nós já começamos, retornamos a essa sequência expositiva, mas na parte da manhã ainda não. E eu tenho dificuldade, para meu caráter sistemático, de pregar aleatoriamente. É lógico que cada pregação você ora e pede a direção de Deus para o livro que você vai estudar, para o livro que você vai trazer à igreja, aquela sensibilidade, às vezes, Deus te dá, né? Quando você está lendo uma devocional, um trecho da Escritura, e você vou começar a meditar sobre isso, vou começar a falar sobre isso com a igreja. E por causa disso, né, nós estamos falando nesses últimos domingos de um aspecto muito interessante, que seria a nossa devoção interna a Deus, ou seja, o nosso amor para conosco, né? A nossa dedicação ao Senhor. E nós vimos isso em alguns textos da Escritura que tocavam nessa questão de forma diferenciada, mas que o cerne geralmente era esse: fazer com que pudéssemos olhar para o nosso coração, né, meditar e perceber, né, o sentimento, a devoção que nós temos ou que devemos ter ao Senhor. Então, nessa perspectiva, eu achei por bem falar de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7, que também vai tocar nessa questão. Eu gostaria de ler com os irmãos esse trecho e partir para a sua exposição. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, nós vamos perceber aqui que nós temos aqui 7 cartas. Eu não vou pregar sobre as 7, mas pontualmente sobre essa. E elas seguem um padrão, e nós vamos ver esse padrão. Mas antes de nós vermos esse padrão expresso aqui no livro de Apocalipse, que se repete em todas as outras cartas, né, como um padrão de escrita, de redação, de uma epístola ou de uma carta daquele tempo, nós vamos dar uma visão geral, né, do contexto em que essa igreja, a igreja de Éfeso, se encontra. Como toda igreja daquele tempo, naquela região que era dominada pelo pensamento greco-romano, Éfeso
é um centro, ou torna-se um centro religioso, era a cidade da deusa Diana. E a gente vê isso em Atos capítulo 19. No capítulo 19 você vê ali uma descrição do ambiente em que essa igreja se circunscrevia. E nesse lugar havia um templo dedicado a essa deusa, considerado naquela época uma das maravilhas dos templos antigos. Esse templo comportava adoração também à deusa Roma e ao imperador romano. Éfeso, por isso, era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas e conhecida no mundo por práticas mágicas. Lá no capítulo 19 de Atos, no verso 19, nós vamos ver isso praticamente ali descrito, quando diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, ou seja, aqueles que se converteram ao Evangelho, reunindo seus livros, queimaram diante de todos, calculando seus preços, achou o montante de 50 mil denários, né? Seriam, vamos dizer assim, milhões de reais em livros. É muito interessante que essa cidade ela ficou conhecida pela sua literatura, e toda a literatura que saía de lá era caracterizada como os escritos efésios, porque estavam atrelados a artes mágicas e feitiçarias e coisas do gênero. Éfeso é uma igreja que está situada nesse contexto espacial, vamos dizer assim, histórico também, né? E aqui nós temos essa igreja, essa primeira igreja, que era uma das igrejas mais importantes daquela região da Ásia Menor. Provavelmente foi fundada por Áquila e Priscila, que juntamente com Paulo vieram de Corinto a Éfeso, e nós vamos ver isso lá em Atos, capítulo 18, verso 18, e nos versos seguintes, onde isso está bem pontuado. O trabalho de Paulo ali em Éfeso se tornou o centro de evangelismo para toda a província, e mais tarde esse trabalho é levado adiante por Timóteo, que se torna pastor de Éfeso, e depois da morte de Paulo por João, o apóstolo João. Na igreja primitiva, as pessoas consideravam Éfeso uma cabeça de ponte, ou seja, uma cidade estratégica. Por isso ela era a primeira a receber essa carta. Uma coisa interessante que nós vamos ver aqui, e nós vamos repetir isso, que na época dessa epístola, a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos, ou seja, uma outra geração havia surgido. E esses dessa geração não experimentavam o mesmo entusiasmo intenso, aquela espontaneidade e amor que dominavam o coração dos seus pais quando tiveram contato com o Evangelho. A estrutura dessa carta, e como de todas as outras, ela segue o seguinte padrão. Em primeiro lugar, a saudação ou destino ao anjo da igreja em Éfeso, em Pérgamo e assim sucessivamente. A autodesignação de Cristo, que nós vamos ver, que está lá descrita no capítulo 1, naquela visão inicial de João, quando ele vê o Cristo glorificado, né? Então, e aí essa autodesignação, ainda no primeiro verso, é assim: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Aí nós temos, logo após isso, a aprovação da parte de Cristo. Ele conhece as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Logo após essa aprovação, vem a censura da parte de Cristo, que nós vamos ver lá no verso 4. Tenho, porém, contra ti. E logo após essa censura da parte de Cristo, nós temos a advertência e a ameaça. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. E ao final nós temos a exortação da parte de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a promessa ao final do trecho, né, do verso 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então todas essas cartas, elas seguem essa estrutura. E dentro dessa estrutura eu gostaria de conversar com os irmãos, de expor o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Ele começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Primeiramente aqui, o que nós precisamos entender sobre anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o ministro ordenado. E por que ele é chamado de anjo da igreja? Porque ele é especial, ele é mais bonito, é mais inteligente, é mais santo? Não, porque ele é o mensageiro
da palavra de Deus. Anjo, ou angelos, em grego, significa mensageiro. Então perceba aqui que o anjo aqui, o mensageiro, ele é responsável por transmitir a palavra de Deus à igreja, de pregar à igreja, de trazer a palavra de Cristo. Ele é um ministro. É interessante esse conceito de anjo no grego clássico e bastante significativo, pois o mensageiro, ou seja, o anjo é aquele que fala ou age no lugar da pessoa que lhe enviou. Então perceba aqui que essa palavra chama atenção para aquilo que será proferido ou anunciado por esse. Ao anjo da igreja, escreve. Preste bem atenção aqui. Veja aqui que Jesus está se dirigindo aos mensageiros das congregações locais. E por quê? Porque eles são responsáveis por levar a mensagem do povo. E percebam que todas essas cartas estão na segunda pessoa, ou seja, Deus está falando diretamente para o ministro. E o que é muito interessante é que, apesar de ele estar falando para o ministro, ali inicialmente, ele como mensageiro, e transmitir essa mensagem, ele está falando direto para aquele que traz a mensagem, mas também para a igreja. Então nós podemos ver que tanto aqui os elogios ou o reconhecimento de boa conduta ou boas obras, tanto é diretamente ao ministro como à própria igreja. E percebam que dentro dessa perspectiva, ele como mensageiro do povo, se ele falha em transmitir essa mensagem, ele está abafando a luz do evangelho e conservando os membros da igreja na escuridão. O Senhor espera, a partir daí, que os servos da sua palavra sejam seus representantes, seus embaixadores. E aqui nós temos, logo após isso, a autodesignação de Cristo. E é muito interessante, porque essa autodesignação vai estar relacionada com todo o trecho, ou seja, com toda a mensagem que ele está transmitindo. E ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Perceba que essa é a mesma identificação que você vê no capítulo 1 do verso 16. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e aí da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E aí, mais adiante, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, os 7 candeeiros de ouro. Perceba que ele repete essa característica, porque isso tem a ver com a mensagem que ele vai transmitir à igreja. E é interessante porque essa palavra aqui, diferente do verso 16, de conservar, aqui é mais expressivo e forte. Porque expressa o quê? Segurar com firmeza, cuidado, controle, proteção, sustentação, implica uma vigilância constante na presença protetora de Cristo. A mão direita ali seria um lugar especial. E quem está à mão direita? As 7 estrelas. E quem são essas 7 estrelas? Os 7 anjos da igreja, os ministros, os pregadores da palavra. Sabe o que significa? Significa que Deus tem um cuidado especial para com seus ministros. E uma tarefa bastante gloriosa para eles. E a gente vê em Atos capítulo 9, 15 e 16, isso expresso no chamado de Paulo, quando ele diz assim para Ananias: vai, Ananias, porque ele é um instrumento meu para levar a palavra de Deus, levar o meu nome aos gentios. E aí ele continua, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja aí a relação de instrumentos na mão do Senhor e o sofrimento que eles vão passar, e que eles iriam passar por causa da palavra de Deus, em amor ao seu chamado, ao seu Cristo, a mensagem que eles deveriam transmitir.
aqueles que pregam a palavra que nós estamos vendo aqui, os ministros do Evangelho, estão nas mãos do Senhor. Vivem sob o seu cuidado, de uma forma especial. Aí você vai dizer assim, a nossa tendência é olhar e de uma certa forma glamourizar essa posição. Mas percebam que Deus tem reservado para os seus ministros instrumentos para levar o seu nome. E eles vão descobrir como é importante sofrer por esse nome. Mas veja que nessa autodesignação ele vai além, ele diz assim, anda no meio dos candeeiros de ouro. O que são os candeeiros de ouro? Como nós vimos no primeiro capítulo, lá no verso 20, ele explica, são as igrejas, ou seja, os membros dessas igrejas. E a palavra de Deus vai dizer com essa expressão que os olhos do Senhor repousam constantemente sobre vocês. E a ideia aqui é que Cristo anda, E aí da ideia de um comportamento no nosso Senhor Jesus no meio do seu povo. Ele os guarda, ele os protege, ele conhece as suas fraquezas e os sustenta. A ideia é que a sua presença consola, dá conforto e força à igreja, dá força à sua noiva. E ele espera que essa noiva brilhe, por isso está em nosso meio, para nos fazer brilhar em comunhão com a sua igreja. É interessante porque, perceba aqui, eu falei que os ministros estão de uma maneira especial na mão direita do Senhor, e muitas pessoas distorcem esse sentido, como se estivesse colocando o ministro de forma... E é uma posição singular, é um munus singular. Mas muitos colocam isso como se desprezando a igreja, como se a igreja fosse menor, como se nós tivéssemos que ter cuidados com os ministros somente, Até escutava no meu tempo, que nós não podemos tocar no anjo do Senhor, não pode tocar no anjo e também na igreja. Mas percebam aqui a forma como Deus trata de forma diferenciada, vamos dizer assim, cada um pelas suas responsabilidades e pela sua vocação. E perceba aqui que Deus está falando que Ele anda no meio do seu povo. Essas são promessas que mostram a comunhão de Deus com a sua igreja. E nós temos vários textos que apontam para isso. Lá no Salmo 125, verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, ali você tinha uns montes, que era até um local estratégico de defesa para a cidade. Assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, da segunda parte, quando o Senhor comissiona a sua igreja, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer na segunda epístola 6, verso 16, segunda parte, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Perceba que essa descrição mostra a promessa de Deus manifestada nas nossas vidas, que se cumprem na vida da igreja e estão aludidas aqui em vários textos da Escritura em especial, por meio dessa alegoria aqui. Lá o Salmo 139, quando Davi está falando de si mesmo, ele diz, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. É dessa forma que Cristo anda no meio do seu povo. E diante dessa autodesignação, nós vemos aqui o primeiro passo dessa mensagem, que é a aprovação da parte de Deus.
No verso 2, eles conheçam as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que fizeste a prova que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja aqui que aquele que anda no meio da sua igreja, e guarda e conhece as nossas obras, ele é aquele que guarda e conhece as nossas obras no mais íntimo do nosso coração. E conhecer aqui tem um significado de alguém que sabe a respeito de tudo de uma determinada pessoa. Obras aqui são feitos, são ações, dando a ideia do comportamento de uma pessoa, bem como a sua maneira de viver. Deus está dizendo que conhece tudo em nós. Ou seja, Deus está declarando que não está meramente familiarizado com aquilo que nós fazemos, mas que tem um conhecimento detalhado de tudo que fazemos, nada escapando da sua atenção. E como eu falei anteriormente, por mais que essa carta esteja sendo dirigida ao ministro, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor, compreendemos que esse era o comportamento também da igreja como um todo. E assim, tendo o seu pastor, o exemplo, ou a figura, ou a imagem vazada daquela igreja. É interessante ele usar essa linguagem direta, se dirigindo na segunda pessoa, que não é comum muitas vezes, geralmente do singular, geralmente é a segunda pessoa do plural, quando você se refere, principalmente naquele tempo, a um grupo de pessoas, mas aqui ele está sendo direto. E por que ele está fazendo isso? Entre outras coisas que nós falamos, porque o anjo da igreja é o responsável pelo bem-estar dessa igreja. Perceba aqui, queridos, que essas obras estão relacionadas à luta contra o erro, ou seja, à oposição firme aos falsos mestres que tinham surgido na igreja na recusa de se deixar levar por seus ensinos. E nós vamos ver lá o apóstolo Paulo, no capítulo 20, chamando ali os presbíteros de Éfeso e falando isso, vai vir um tempo que vocês vão ver que o perigo vai vir também de fora e de dentro. E labor aqui significa um trabalho intenso que leva à exaustão, a um esforço árduo. A luta daquele homem e daquela igreja contra os falsos ensinos trazia um trabalho que pesava sobre os seus ombros. E perceba que ele diz aqui perseverança. Por quê? Porque aquela igreja, aquele ministro, não se desviou dos seus propósitos, mesmo diante de provações e sofrimentos. Ele diz que suportou homens maus. Esses homens maus se referem a falsos apóstolos. E é muito interessante porque naquele tempo, ou seja, no tempo de João, havia dois conceitos de apostolado. O primeiro se referia aos 12 apóstolos, mas esse sentido era um sentido que vinha da ideia de alguém que estava sendo enviado por uma outra pessoa, ou no caso aqui, no nosso caso, por uma igreja. Então você tem aqueles que foram enviados pela igreja de Antioquia, Barnabé, Paulo e Silas, e ali nesse conceito nós entendemos que Paulo era um apóstolo, mas Barnabé e Silas não. Mas eles, nesse conceito, ou seja, aqueles missionários, aquelas pessoas que foram enviadas, eles são chamados de apóstolos. A Escritura aqui está dizendo que aquele pastor e igreja resistiram aos falsos ensinos e falsos mestres, provando cada um deles, como nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, quando ele diz que nós vencemos o espírito desse mundo, dos falsos profetas, porque a igreja tem provado o seu ensino, tem rejeitado esse ensino. E aqui mostra claramente que eles eram intolerantes com erros doutrinários. O seu trabalho na defesa da fé era exaustivo, a ponto de exaurir as suas forças. E nós olhamos, nós podemos perceber que um verdadeiro seguidor de Cristo
não pode ser tolerante com aqueles que distorcem o ensino da verdade, com aqueles que se recusam a se arrepender e persistem no erro. Eles confrontaram esses falsos mestres que se integravam na igreja com o intuito de perverter a fé. E aí esses crentes, esse ministro, testou a doutrina e a obra desses apóstolos e descobriram que tais pessoas eram impostoras. E por isso aquela igreja recebe esse destaque, porque sabia distinguir entre verdadeiro e falso mestre, porque se recusava a tolerar o erro, como também esses falsos pastores. Na história da igreja, Inácio de Antioquia, bispo desse período de 68 a 107 da era cristã, elogia os Efésios, uma carta a essa igreja, porque ensinos falsos não recebiam acolhida entre eles. E assim você vê a história comprovando aquilo que estava acontecendo aqui entre esses irmãos. No verso 3, ainda nessa perspectiva do Senhor elogiá-los e falar daquilo que eles estavam fazendo corretamente, veja que e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. Veja que a repetição no verso 3 demonstra que eles enfrentaram não uma crise temporária, mas uma prova dura da sua lealdade ao Evangelho. A ideia é de uma paciente tolerância diante da atitude deles, de rejeitarem o erro e das dificuldades advindas disso. Eles sofreram para que a verdade permanecesse, lutaram para que a palavra de Deus fosse fielmente pregada e ensinada. Eles foram atribulados por causa da sua postura intolerante com relação ao erro e ao falso ensino. E nesse caso, queridos, esse ministro era um candeeiro que fazia brilhar a luz do Evangelho. E aqui nós temos uma igreja que se destaca pela sua pureza doutrinária. E a Escritura vai dizer por que eles fizeram isso. Por causa do meu nome. Por causa de Cristo. Cristão vem disso. O nome cristão implica em alguém que pertence e se identifica plenamente com o seu Senhor. Isso significa que quando alguém ataca um cristão, ele ataca o próprio Cristo. O profeta Zacarias, lá no capítulo 2, verso 8, ele vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. E quem toca na menina dos olhos de Deus, toca no próprio Deus. Quando alguém assalta Cristo, está ofendendo um cristão. Quando o Evangelho, o distinto verdadeiro Evangelho é pregado, Cristo está sendo profanado. O cristão que falha em defender o nome de Jesus é igualmente culpado à vista de Deus. E percebam que essa igreja era zelosa. Os crentes de Éfeso eram zelosos desse nome e incansáveis em promover a honra de Cristo. E agora vem a reprovação. E é muito interessante lembrar o que eu falei no início dessa mensagem. Essa aqui é a terceira geração dos crentes de Éfeso. A igreja tinha aí mais de 40 anos. E esses que estão sendo apontados aqui não experimentaram o mesmo entusiasmo intenso, aquela espontaneidade e ardor que haviam revelado seus pais quando tiveram contato com o Evangelho, aquela igreja inicial. Eles hoje eram firmes doutrinariamente, eram pessoas que sofriam, lutavam pela verdade, mas nem tudo estava perfeito ali. E no verso 4 ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Perceba aqui, queridos, o Senhor Jesus tem algo de reprovável naquela igreja e na pessoa do seu pastor. Ele não mais demonstrava o amor por Cristo.
Aquela igreja não estava nutrindo os primeiros anos o mesmo sentimento que nutria nos primeiros anos da sua história. Apesar de serem firmes e lutarem contra os falsos mestres e os falsos ensinos, perseverando ali de forma incansável e suportando dificuldades, algo estava errado com aquela igreja. E o que estava errado? Eles perderam o primeiro amor. E é interessante nós entendermos isso, porque isso não quer dizer que eles deixaram de viver e agir sem sentir amor por Deus, ou consequentemente pelo próximo, né? A gente viu recentemente que deixar de amar a Deus, nós consequentemente deixamos de amar o próximo. Mas a ênfase é naquele amor que representava o primeiro, com as gerações de crentes daquela igreja. Provavelmente ali a terceira geração, por quê? Porque o entusiasmo demonstrado pelos seus pais não existia mais. Eles não agiam mais como propagandistas da fé, mas como zeladores e guardiões. Amavam a Deus, mas não com todo o coração. O texto que nós estudamos domingo passado falava sobre isso, né? Qual é o mandamento mais importante? E aí o Senhor, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Significa que aquilo faz parte, é a paixão da nossa vida. Significa que os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo que nós fazemos está voltado para aquele amor, para aquela pessoa. Veja, havia obras, labutas e perseverança em Éfeso, mas apesar dessas coisas presentes, havia uma diminuição de amor. E a gente pode perceber aqui claramente uma coisa que acontece muito: sermos herdeiros de algo que nossos pais nos legaram, mas não amarmos essas coisas como eles amaram. William Hendrick apresenta aqui uma figura, e eu quero trabalhar essa figura aqui, que é uma figura que a Escritura mostra, mostrando a relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja, que é a figura do casamento. E é muito interessante, o que está acontecendo aqui, acontece em muitos lares. Não somente lares do mundo, mas lares cristãos. Veja o que William Hendricks vai dizer. Uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes, e ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes da atenção que lhe presta. Igualmente, um membro da igreja pode ser assíduo na sua frequência aos cultos, mas a despeito disso, pode não estar tão devotado ao Senhor como já foi um dia. A Escritura vai dizer que nós, como crentes, devemos nos devotar a um amor profundo a Deus. E a perda desse amor representa uma queda na vida cristã. Perceba aqui que eles são acusados de abandonar esse primeiro amor. E a ideia aqui de abandonar, seria deixar para lá. Essa palavra aqui é usada para representar o divórcio ou o repúdio. Ou seja, eles deixaram de investir naquela devoção. Eles deixaram de investir naquela relação de intimidade com Deus, em uma consagração a Deus, numa dedicação íntima de coração. Eles se acostumaram com Deus, como o homem muitas vezes perde paulatinamente o amor por sua esposa, que antes era sua esposa querida. Ele é fiel em outras coisas, mas não a ama mais profundamente. A ideia aqui é que eles se acostumaram com Deus, isso se tornou só um compromisso e não mais a sua vida. E por que isso?
Porque a Escritura diz que deve ser de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós vamos olhar a história dessa igreja, nós vamos ver que a primeira geração faz um esforço extraordinário para que a palavra se difundisse e crescesse em poder. Nós vamos ver isso ali em Atos capítulo 19, mais precisamente no verso 20. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele enaltece a fé desses crentes no Senhor Jesus e seu amor pelos irmãos. O capítulo 1 de Efésios, verso 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja aqui o estado daquela igreja anteriormente, veja agora o que estava acontecendo. Os filhos e netos daquela geração se opuseram às heresias e demonstravam persistência no preenchimento de necessidades da igreja, porém o entusiasmo pelo Senhor tinha muito pouco de genuíno. E aí eu posso perguntar, o que teria acontecido com aquela geração? Ou seja, o que tem acontecido com a nossa geração? Porque eu percebo que muitos crentes estão assim. Será que nós temos perdido o amor? Esse primeiro amor? O interesse pela lei de Deus e pela sua palavra? Mateus 24:12 diz algo interessante, porque o que nós podemos compreender ali, por mais que o texto objetivamente não diga isso, quando estamos alimentando o pecado em nossa vida, seja ele qual for, o amor a Deus consequentemente arrefece, ou seja, esfria. Veja o que esse texto vai dizer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. O texto não diz isso que eu acabei de falar diretamente, mas é o que nós podemos entender também. Quando deixamos de amar a Deus, é porque estamos amando mais outra coisa, ou porque estamos deixando de fixar os nossos olhos nele. Amar a Deus é um compromisso, não um sentimento. E o compromisso gera o sentimento, não o contrário. O profeta Isaías, ele diz assim lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Isso não é forjar um sentimento, é buscar a Deus e se refugiar somente nele. O comentário do Catecismo Maior, de Johannes Gerardo Voss, explica o significado de amar a Deus. Ele diz assim: isso não significa uma mera atitude emocional para com Deus, mas uma prática devocional, uma dedicação total, que nos leva a honrá-lo e a obedecê-lo em cada momento, esfera e relacionamento da nossa vida. Às vezes, a gente entender essas coisas fica difícil, mas quando a gente faz a comparação é interessante. Por isso que a Escritura tem várias comparações. Isso não é aleatório ou casual, não. Que todas as coisas estão relacionadas ao Evangelho. Toda a existência do homem, e tudo aquilo que ele faz está diretamente relacionado ao Evangelho e a Deus. Já parou para pensar porque nós amamos determinadas pessoas, como nossos pais, amigos e professores? Já parou para pensar que esse comportamento surge com o que nós conhecemos deles e convivemos com eles, de sua dedicação a nós, do interesse e envolvimento que eles têm conosco? E aí, olhando dessa perspectiva, eu poderia fazer uma pergunta retórica: por que a igreja não tem amado ao Senhor? Veja o texto que nós lemos de Isaías 59. A pergunta, ou seja, o que está por trás dali do capítulo 59 é o povo dizendo assim: o Senhor largou a nossa mão, Ele não nos ouve. Aí a resposta:
A resposta é: o Senhor não largou a mão de vocês. O Senhor não está surdo do clamor de vocês. É vocês que estão se afastando dele. Sabe por que a igreja não tem amado ao Senhor? Porque não tem ouvido ou lido a sua palavra, ouvido sermões. Não tem ouvido a respeito de Deus, não tem buscado comunhão com Ele, vivendo para agradá-lo. A ideia que nós temos de comunhão com Deus é estarmos sentados, lendo a Bíblia e orando o tempo todo. Isso não é verdade. Esse é o motor, mas nós não vivemos, nem eu vivo, que dedico meu tempo a estudar a palavra de Deus, porque tenho a responsabilidade de trazer essa palavra. Então eu mergulho nessa palavra, eu estudo com esse propósito. Tá? Esse é o motor, mas você não vai estar fazendo isso o tempo todo. Né? Você tem outras atribuições, você tem outras coisas que você faz, e é nessas coisas que você deve buscar a Deus. E como é que eu busco a Deus nessas coisas? Fazendo a sua vontade. E qual é o motor que leva a isso? O que causa, o que impulsiona essa vida em comunhão com Deus? Nas coisas que eu faço, é a maneira como eu me relaciono com Ele. É a importância que eu dou a ouvir a sua palavra. É a importância que eu dou de ter um momento a sós com Ele. É a importância que eu dou com a vida da igreja. Observe a lista do salmista com relação a essa questão, se você ainda não entendeu. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E o que é meditação? É você ler a palavra e ela ficar ali na sua mente. É as suas ações e aquilo que você faz depender exclusivamente disso. Ele se alimenta para poder viver. Salmo 119, 02, versículo 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Veja o Salmo 42, verso 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Davi é um exemplo de um homem devoto a Deus. A vida dele permeava em torno disso. Ele era um homem que meditava na palavra de Deus. E perceba que o Salmo 84, ele está proibido ou impossibilitado de estar no templo. Mas ele preferia estar na porta do templo, ou seja, ali próximo do que nas tendas da perversidade. O maior prazer da sua vida era ter aquilo que aquele pássaro tinha nas acomodações do templo, ali no telhado, uma morada. O culto, a adoração a Deus era a sua casa. Era o ápice da sua vida. E ele vivia isso todo o tempo. Ele vivia isso quando Simei tacava pedra nele. E um dos seus generais, não sei se é Joabe, ao certo, disse: eu vou matar esse homem. Não, deixa. Deixa. Pode ser Deus falando ao meu coração. Vamos traduzir, parafrasear. Naquele momento em que ele está para cortar, ele corta o manto da orla de Saul e o seu coração é tocado, porque ele vê, você está na minha mão, você está debaixo do meu poder, eu podia fazer o que quisesse com você. E aquilo ali toca no coração dele. Ele não tinha intenção de matá-lo, porque ele sabia que era o ungido do Senhor, mas estava dizendo para ele, tá vendo como você está aqui? Você está aqui, viu? E aí doeu no coração dele. Isso é
comunhão com Deus. Perceba que aqueles crentes daquela igreja tinham um labor árduo quanto à verdade, eram solícitos quanto à doutrina, mas estavam deixando de amar de todo o coração o Senhor. Tinham força, mas não tinham coração. E nessa relação eu quero seguir o exemplo de William Hendricks, da própria Escritura, fazer essa comparação com o relacionamento conjugal. E aí nós poderíamos fazer um paralelo para nós compreendermos mais precisamente as coisas que estão acontecendo aqui, com os casamentos de hoje em dia, quando, por exemplo, o seu cônjuge não mais o encanta, ou seja, era o que estava acontecendo ali, já não sentimos o mesmo prazer de estar aos pés de Cristo como antes. O culto não encanta mais. A devocional não é algo constante. A leitura e a oração ficam sempre de lado. Ou vocês acham que às vezes eu não tenho essa vontade de deitar na minha cama, às vezes ligar uma televisão que é mais fácil, e deixar a leitura para depois, aquele momento. Eu estava lá embaixo, estava lendo a Bíblia, estava orando, eu chorei e tudo, com Deus falando ao meu coração ali. Olha que oportunidade maravilhosa. Não preciso desse momento. Ou vocês acham que isso acontece comigo também? Acontece. Acontece. É muito fácil nós separarmos uma coisa da outra. É muito fácil nós separarmos a devoção da vida. É uma coisa inseparável, mas é muito fácil. E aí, dentro dessa perspectiva, não existe mais aquela vontade ao final do dia de voltar para casa, para junto da sua amada, ou de esperá-la. Ou melhor, de esperá-lo, no caso dele, porque ele está voltando do trabalho. Ou seja, nós não suspiramos mais por Deus, nós não temos mais o desejo e a alegria de adorá-lo, não há um profundo interesse nas coisas santas. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, já tive muitas vezes vontade na minha vida cristã de não ir à igreja no domingo, por causa do cansaço. Mas eu nunca tive esse sentimento, pelo contrário. Hoje tem culto, hoje tem igreja. Apesar do cansaço, muitas vezes. E eu não estou falando do meu tempo de pastor, não, estou falando da minha vida cristã. Porque passei muito tempo como pastor. A pessoa pode olhar assim, é obrigação do pastor. E é uma obrigação. Mas pela graça de Deus, apesar muitas vezes do cansaço, a falta de vontade, havia alegria. Havia o desejo de saber que ali eu iria me encontrar com ela. Ou seja, eu iria me encontrar com o meu amado, o amado da minha alma. Veja o Salmo 130, verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja nessa relação conjugal, essa situação. Você não mais admira sua esposa ou seu esposo. Você não olha mais a sua esposa com aqueles olhares de antigamente. Você, esposa, não vê mais o seu marido como aquele que cuida de você, dos seus esforços, da manutenção do lar, com aquele marido dedicado, aquele pai amoroso, aquele amante e companheiro. E a comparação disso é que as coisas de Deus, seus atos, seus poderosos feitos no passado da vida do seu povo e na sua, não o encantam mais. Você não consegue ver a mão de Deus na sua vida e não dá graças por isso.
E assim aquela pessoa, o seu cônjuge, não é tão importante assim. Você se acostumou com isso. É um compromisso, não é a sua vida. E perceba, queridos, que algumas coisas podem tanto aumentar os laços de amor entre um casal, as mesmas coisas, como pode diminuir esses laços entre eles. Uma delas é o tempo de convivência e a familiaridade. Outra, as dificuldades do dia a dia. Uma outra, as obrigações de compromissos assumidos. Percebam que as mesmas coisas que podem aproximar um do outro podem também afastar. Então, onde está a diferença? A diferença está em você, na sua disposição em se dedicar ao outro, ou seja, na sua disposição de se dedicar a Deus. A diferença é que esse esfriamento começa em você e não no outro, no seu relacionamento. A diferença é que esse esfriamento começa em você e não em Deus. Como Isaías capítulo 59 vai dizer. E aí você deve se dispor a amar a Deus e pedir isso a Ele de todo o coração. Meus amigos, é interessante nós vemos essa comparação. Porque por mais que você, esposa, quando vê o seu marido, o coração não bate, não fica vermelha, não tem coceira, esse é o sentimento inicial, muitas vezes uma paixão, o início do relacionamento, você se acostuma. Mas esse sentimento de hábito, de costume, é muito mais duradouro, é muito mais fundamentado ou fundamental. Porque você olha as dificuldades, as diferenças, os problemas que vocês tiveram, e todas aquelas coisas aproximam cada dia mais um do outro. Se alguém perguntasse para você qual é o defeito da sua esposa que você não gosta, e você pode até dizer, ela tem esse defeito, tem aquilo, mas uma coisa interessante é que você vai dizer assim, mas eu não quero que ela seja diferente. Eu amo aquela mulher do jeitinho que ela é. Se ela fosse perfeita, eu acho que não seria perfeito para mim. E até aquilo que você não gosta nela, ou que é algo que te perturba, aquilo serve para você amá-la mais. E para ter olhos especiais sobre ela, como Cristo faz conosco. E aí no verso 5 ele diz assim, lembra-te de onde caíste. A igreja agora é desafiada a refletir sobre a sua queda e a mudar de atitude. O Senhor Jesus lhe ordena que façam uma avaliação do que era antigamente e do que era agora, o que estava acontecendo com eles. Avaliando em que parte do caminho eles começaram a abandonar esse amor. O Senhor os chama a uma reflexão sobre as suas vidas para verem em que momento começaram a declinar. E perceba aqui que o verbo cair está no tempo perfeito do grego, indicando que a queda começou num tempo passado e continua até agora. É uma ideia de um afastamento que avança, que é contínuo. É muito interessante porque isso é muito comum no relacionamento conjugal. E você tem que olhar para trás. Vamos olhar lá para trás. Onde foi? Vamos voltar. Aonde foi que eu deixei de amar a minha esposa como eu amava?
Aonde foi que eu deixei de olhar para ela como a única mulher da minha vida, como a mulher mais importante, como algo que não tem como você existir sem ela? Aonde foi lá atrás que eu deixei de amar a Deus como algo que é essencial na minha vida? Porque Ele faz parte de mim, os dois se tornarão uma só parte. Paulo vai dizer, eu não estou falando do seu esposo, eu estou falando de Cristo com você. E aí ele dá uma ordem para que se arrependam, significando uma ação única, pondo um fim àquele comportamento de acomodação em relação a Deus. Demonstrando ali o seu arrependimento em harmonia com a sua decisão de agir com o mesmo entusiasmo que havia com seus predecessores. O ardor espiritual daqueles irmãos se foi. Havia uma ação sem brilho na vida daquela igreja. E ele ordena que aquele relacionamento seja restaurado. Quantas vezes vocês, não sei vocês, né, mas a pessoa que tem mais caminhada, não teve que refletir sobre o seu relacionamento com a sua esposa? Parar, olhar para trás, o que está acontecendo de errado? Essa é a mulher que eu amo. Esse é o homem que eu amo. Por que eu estou agindo assim, dessa forma? Por que as minhas ações não estão mostrando aquilo que eu sinto dentro do meu coração? Muitas vezes orgulho ou qualquer outro motivo. E se nós temos a necessidade de fazer isso com as nossas esposas, quanto mais no nosso relacionamento com Deus. Nós temos a responsabilidade, usando uma expressão mundana, de não deixar a peteca cair. É fabulosa essa expressão. Fabulosa. Apesar de ser simples e vulgar. E é interessante quando nós olhamos a igreja, né? Uma igreja doutrinariamente firme, mas fria. E aí muitos pensam que o ardor doutrinário leva ao esfriamento. Isso não é verdade. Porque os crentes efésios, gerações anteriores, tinham as duas coisas. O que é a doutrina, o ensino, se não o ensino da verdade. E a Escritura vai dizer que conhecendo a verdade vai nos libertar. Muitos gostam aí, né, de dar uma de intelectual, o mito da caverna, quem conhece, né, de Platão, o cara está na caverna, não enxerga, quando ele sai, é aquilo, caramba, eu era cego e não sabia. O que nós estamos vendo aqui é muito mais do que isso. Apesar da analogia ser uma analogia bastante interessante. Quando nós vemos essa dicotomia que muitas vezes nós fazemos, o problema não é a doutrina. O problema não é a lei, que Paulo dizia. A lei é santa, boa e justa. O problema sou eu. O problema somos nós. O problema é a nossa natureza carnal, que fala mais alto quando estamos esfriando no Evangelho da graça de Cristo. É o modo pecaminoso como nós nos relacionamos com o conhecimento. E veja, ele diz aqui, lembra-te, te arrepende, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Se aquela igreja não se arrependesse, o Senhor tomaria medidas drásticas. O verbo aqui no presente do grego significa uma atitude imediata de julgamento por não terem se arrependido do seu pecado. Eles estavam pecando contra o Senhor por não amarem de todo o coração e alma.
É que nem aquele pai, né, marido. Eu estou trazendo comida para casa, estou sendo cuidadoso com a minha esposa. Pronto, tá, basta. Não, não basta. Você tem que amá-la. Você tem que amá-lo de todo o coração. Menos do que isso. Isso sou eu. E no início do nosso relacionamento, a gente teve, quando éramos namorados jovens, eu tive esse problema. Eu dizia para a Simone que assim, não existe mais ninguém importante na sua vida do que eu. Não tem pai, não tem irmão, não tem mãe, não tem amigo, não tem ninguém. Eu sou a pessoa mais importante na sua vida. É lógico que a gente estava num relacionamento inicial, né? E ela estava subjugada aos seus pais, né? Então ela tinha que ir onde o pai dela ia, ela tinha que fazer o que o pai dela dizia e eu ia atrás. Nós casamos, a coisa mudou. Ela continuou sendo a coisa mais importante da minha vida. Agora ela teria que vir atrás de mim, ir aonde eu iria, ir aonde eu for. Ela deveria demonstrar que o maior interesse da vida dela era eu. Nem meus filhos poderiam tomar esse lugar. É esse envolvimento que Cristo espera de nós. Não existe pai, não existe mãe, não existe nada. Nem esposa, nem marido que possam tomar esse lugar. Porque se um dia tivermos que escolher, e a gente está sempre fazendo escolhas, entre Cristo e qualquer outra coisa, entre Cristo e os meus filhos, entre Cristo e a minha esposa, entre Cristo e meu marido, entre Cristo e meus filhos, eu vou escolher a Cristo. Eu vou escolher a Cristo. Eles estavam pecando contra o Senhor por não amarem-no de todo o seu coração e alma. E eles estavam pecando diretamente contra os 4 primeiros mandamentos. Jesus iria remover aquela igreja, o seu candeeiro, eles iriam deixar de existir como igreja. E uma igreja cessa de ser igreja quando ela não serve mais a seu mestre com genuíno amor e dedicação. E saiba que Stimacher, ele diz assim, comentando esse texto, há inclemente, cruel evidência que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentro de uma ou 2 gerações e, consequentemente, sai completamente de cena. Os membros podem ainda congregar-se, porém se reúnem com propósitos sociais e não espirituais. Eu quero encerrar, queridos, essa mensagem, que não para aí, né? Vai até o verso 7. Nas promessas e na certeza daqueles que vencem receberem o alimento da árvore da vida, a vida eterna. Reveja isso. Como está a sua devoção a Deus? Você já orou? Já orou pedindo a Deus para amar a sua esposa e seu filho? Você ama, lógico. Mas geralmente, eu já orei várias vezes. Porque eles fazem ou falam alguma coisa que pode ferir ou magoar você. Até sem intenção.
Ou podem fazer alguma coisa que te entristece. E naquele momento você diz assim: Senhor, eu preciso amá-la. E na realidade o problema não é nem ela ou eles. O problema é você. Você já parou para orar e pedir esse amor a Deus? Porque o nosso amor ele não é. Vamos ser sinceros. Será que o nosso coração é de todo Senhor? Será? É muito difícil a gente falar pelos outros, né? Mas eu posso falar por mim. E eu não quero dizer aqui o que eu poderia dizer, porque eu não quero envergonhá-los. Mas eu tenho sempre a necessidade de pedir ao Senhor que me ame profundamente. Porque a nossa tendência é se acostumar e se acomodar e achar que está tudo bem. Nós não seremos como uma igreja pentecostal, né? Que incentiva os crentes a pular, a gritar, a demonstrar a demonstração que o Senhor quer na nossa vida é completamente diferente. Quando você, por exemplo, está numa situação e aí você está ali, né? Aí você lembra da sua esposa ou do seu filho, né? Ou da esposa. Opa, isso aqui vai ser bom para ela. Aí você vai e pega, compra, sei lá. Porque você está pensando nela. O seu marido, né? Você não pensa mais em você, depois que você casa, né? Você não pensa mais em você. Você pensa em primeiro lugar no seu marido, sua esposa e seus filhos. O marido pensa na esposa, nos filhos. Não pensa mais em você. Mas por que você não pensa mais em você? Porque você não é mais importante. Você não tem mais importância. A importância agora são eles. A importância agora é Cristo. Que o Senhor possa tocar no nosso coração. Que Ele esteja nos desafiando. Para que esse sentimento se manifeste. Não como aquele adolescente. A exemplo do noivado, do namoro, em que chegava perto da sua noiva. A noiva ficava, Simone chegava perto de mim. Pode esperar ela não. Chegava perto de mim e ficava toda vermelha. E eu sabia disso. Eu ficava todo... Estava ali, estava emocionado, estava perto da mulher que eu amo. É lógico que esse sentimento não vai se manifestar mais dessa forma. Mas o coração vai arder do mesmo jeito. A vontade de voltar para casa. E estar com ela ali. Na cozinha. Para! Agora não é hora de para de me beijar, estou lavando a louça. Você tem prazer em estar ali. A mesma coisa no relacionamento com Deus. Você tem prazer de estar na presença dele. Você tem prazer de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz. Você sente falta. Porque já não são dois, é uma só carne. Você não tem mais importância. A importância é Ele. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando graça e misericórdia, Pai, em nossas vidas. Que essa mensagem, Senhor, que está sendo transmitida aqui pelo Teu Espírito Santo, possa adentrar o nosso coração, possa mexer conosco. Porque nós também temos emoções, sentimentos.
E que muitas vezes, quando não demonstramos isso, demonstra uma indiferença, demonstra que nós desistimos de conhecer e caminhar com aquele que é o nosso cônjuge, o nosso noivo, com Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que da mesma forma, na caminhada, como diz a tua palavra ali, do homem como a donzela, no decorrer do tempo, o amor aumenta, a necessidade um do outro, a falta um do outro aumenta. Você consegue perceber que você não é mais uma pessoa inteira quando aquela pessoa não está ali com você, acompanhando a sua vida. E que, apesar de sentirmos isso, e devemos sentir isso pelos nossos cônjuges, é esse sentimento que Deus quer que tenhamos para com Ele. Sentirmos que não somos mais sozinhos, que não temos mais uma vida, agora nossa vida é compartilhada, porque o Senhor é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Fica com o teu povo, Pai, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de terminar cantando, eu vou mudar o cântico, Ser Minha Vida. Era o cântico que nós íamos cantar hoje à noite. Não podemos